Salvação disse ao tirado: Vá ao povo e purifique eles hoje e amanhã, que eles esfreguem as mantas deles. A purificação, para todo aquele que confia no Cristo, é aquele momento de entrega e de oração. Quando você de fato sente a inspiração pura entre você e você tem aquele momento de que você se arrepende de algo que você tem feito, você pega algo que você tem culpa e você se arrepende, e depois chega a sair lágrima do seu olho, e o que chamamos de: "Poxa, estou com a alma lavada", nesse sentido, diante do salvação, e não como nós usamos isso como expressão. Aquele momento íntimo é aquele seu momento de purificação, quando você faz uma oração que até desce lágrima, tá. A purificação hoje é isso, tá, que eles esfreguem as mantas deles. E como eu falei no episódio anterior, que aqui é uma experiência para quem já está mais andando. Depois que você pega coisas que você tem o arrependimento e você coloca elas em oração entre você e o salvação, no seu momento íntimo, dentro do seu coração, você e o Salvador, o salvação, ele vai melhorando você aos poucos, diante daquilo que você orou a respeito. E se você cair, você faz de novo. E aos poucos que você conforme você vai tendo essa experiência, quando você começa a errar algo mais adiante, você começa meio que sentir eu já comentei desse sentimento antes, é muito para quem já está mais encaminhado vai saber do que eu estou falando, é como se fosse um arrepio interno, não é um arrepio externo que você sente pra cima, é uma coisa interna, é uma coisa bem estranha. E quando você sente aquilo, é momento de fazer oração e buscar perguntar para ele, porque você começa a ver que tem coisas que você errou que você nem sabe que você estava errando. E aos poucos essas coisas, elas vão diminuindo e você vai sentindo menos isso. Então, quando aquele sentimento é arrancado de você, é como se ele tivesse esfregado a sua manta, que é o seu braço, o que você fez. Eu ainda não sei explicar isso de uma boa forma, porque ninguém nunca me explicou isso. Eu comecei a sacar isso com esse caminhar, né, que há 7 anos já que eu abri mão da vida de bagunça e que eu levava, e eu entrei nesse caminho, e foi coisas que eu simplesmente fui sacando aos poucos, e essa é uma delas. Eu percebi que conforme eu errava, e assim, eu não aceitava que eu simplesmente não conseguia mudar. Então eu comecei a colocar em oração o seguinte, eu comecei a falar: "Eu não consigo mudar isso, mas o Senhor consegue", que eu usava essa forma antes. "Então, por favor, me ajuda para que eu possa te agradar", era coisa do tipo. E aos poucos essas coisas foi melhorando. Eu era uma pessoa muito explosiva com os outros. Às vezes, por mais que eu estava correto numa situação, eu explodia, ao invés de simplesmente chegar de uma forma mais tranquila e expor o que estava ocorrendo. E eu comecei a sentir que eu devia pedir aquilo em oração para que fosse melhorado. E depois de um tempo, conforme eu fui pedindo isso em oração, aquilo foi diminuindo. E daí, perto do final de que eu ia fazendo agindo desta forma, eu comecei a ver que toda vez que eu fazia, eu sentia isso, que era meio que um arrepio para dentro, que é como se você se sente meio que se você está sujo, mas você não está literalmente sujo, você entra, você toma banho, e não sai. Então eu comecei a colocar isso em oração, e daí eu comecei a fazer essa ligação com essa questão de esfregar as mantas, esse sentimento de purificar, né. E então eu ainda não sei explicar isso de uma forma concisa, porque ninguém nunca me explicou isso, né, isso foi eu me colocando na situação. E tem várias situações hoje que acontecem, que se fosse 10 anos atrás, nossa, eu explodiria, eu ficaria inconformado, seria gritaria e tudo. E hoje simplesmente, né, quem me conhece de 10 anos atrás pode falar: "Olha, é outra pessoa". A calma que existe no meu olhar hoje, ela não existia em minha pessoa 10 anos atrás. E assim, foi o assim,
Quem convive comigo sabe o quanto eu mudei. E eles são o grande testemunho nesse sentido. Então, eu não sei explicar de uma boa forma, mas eu acho que conforme eu for expondo isso, eu vou sabendo explicar melhor. Que eles fiquem firmes para o terceiro dia, tá? Aqui, esse fiquem firmes é a base da palavra sacerdote, né? Então, aqui, o purificador é a forma que eu chamo de sacerdote para não ficar confuso, mas a base da palavra sacerdote, purificador no hebraico é de fato fiquem firmes. Então, aqui nós temos no mesmo versículo dois componentes que reúnem a palavra sacerdote. E nós vamos ver mais adiante que, ou nós vimos há pouco, que a intenção do salvação de Deus é fazer uma nação de sacerdotes. E aqui é interessante, ó. Salvação disse ao tirado: vá ao povo e purifique eles hoje. O tirado, né, que é Moisés, ele faz essa função de purificar. Porque nós vamos ver que tem muita coisa que ele faz que é ligado à cruz mais para frente, especialmente esse versículo aqui. Esse versículo aqui é muito cruz, tá? No fim do episódio anterior, eu fiquei emocionado falando sobre isso aqui. Aí eu parei, né? Mas então agora eu vou começar e tentar conter aqui. Que eles fiquem firmes para o terceiro dia. Sempre que você vê terceiro dia, ou três, ou alguma coisa assim, pense no Cristo, que ele ficou 3 dias debaixo da terra. Porque você come... Todos os números da Bíblia, eles têm uma ligação íntima com alguma questão entre eles. Então, sempre que você pense em 7, tá? Você começa a fazer certas associações com o número 7 que você começa a ver um encaixe. E você vê essas coisas até mesmo no dia a dia. Agora, eu não recomendo ficar correndo atrás disso, porque isso pira. Né? O foco é o salvação, é o Salvador. E não ficar procurando é, é, pelo em ovo e conspiração, essas coisas. O propósito é desenvolver intimidade e confiança no salvação. Então, se você está fazendo alguma coisa ali, né? Poxa, esse número aqui, aquele número ali, pá, e aquilo não está promovendo aquele sentimento de pureza no seu coração, diante da inspiração pura, né? Espírito Santo, você não deveria estar fazendo. Se aquilo está causando ansiedade, se está causando depressão, se está causando noia, aquilo não está sendo inspirado de forma pura. Você vai cercar o povo ao redor, dizendo: prestem atenção para não subirem na montanha, nem tocarem na ponta dela. Tá. Você vai cercar o povo ao redor, dizendo: vamos lembrar que na cruz ele estava cercado do povo hebreu, do povo do travessia. Né? Então, aqui na cruz, vamos lembrar disso. Ele estava cercado, inclusive em Salmo se diz, né? Estava cercado de touros e de Bazã. Prestem atenção para não subirem na montanha, nem tocarem na ponta dela. E aqui também o Cristo, quando ele morre sozinho, né? Os amigos, as pessoas todas lá, elas foram dispersas. E isso está no Novo Testamento de forma bastante explícita e clara. Todo aquele que tocar na montanha com certeza vai ter fim. Montanha também é uma ligação de grandes homens. Então, na Terra, tudo que for montanha tem também uma ligação com alguém que é grande, porque é muito mais amontoado. Então, isso, sempre que nós vemos a palavra montanha, você consegue fazer um encaixe diante de um homem que tem bastante honra, de um homem que tem bastante peso. Então, o fato daqui de todo aquele que tocar na montanha com certeza vai ter fim, também está falando de algum homem. E então e como que isso liga à cruz também? Todo aquele que tocar no Cristo com o coração, se aproximar dele e tocar nele, você tem um fim, tá? Aqui a tradução dessa palavra geralmente é morrer. E no Novo Testamento nós vemos, né? Eu morri para o mundo, porque agora eu vivo em Cristo. Então, é nesse sentido. Mas o que acontece? Por que que isso ocorreria aqui? Porque aqui é a manifestação física de como funciona o mundo espiritual. Que mão não toque nele, porque com certeza vai ser apedrejado ou com certeza vai ser flechado. Tá, vamos lembrar que
por exemplo, no Novo Testamento, qual é a pedra, né? Nós temos lá Pedro, que na verdade o nome seria rocha, mas quem que quando assim, quando a punição é ser apedrejado, por conta do Cristo ser chamado de a pedra do canto, a pedra principal, é como se você tivesse, assim, o seu punimento seria Cristo, 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 sabe? É nesse sentido o apedrejamento que é usado na Bíblia. É uma é como se fosse acorde para a pedra, acorde para a rocha, acorde para o Salvador, salvação. E flecha, essa questão de flecha também tem uma conexão muito interessante com a palavra, com, com disparar e com oração. Então, usar-se aqui apedrejar ou ser flechado tem isso também. Porque quando você toca nele, né, quando você toca no Cristo, que é a pedra, e você tem aquele momento de oração, que é a flecha que você dispara, é como se você disparasse uma flecha. Até tem um verbo para isso no hebraico, que eu não lembro o que é agora. Então, isso aqui fala muito desse momento de salvação, de quando a pessoa ela baixa a cabeça e ela ora e ela pede para o salvação para ser salva. Então, isso aqui de forma superficial, parece crueldade e exagero do salvação quando ele explica isso. Mas com entendimento, ligando a cruz do Novo Testamento, isso aqui fala do momento de salvação da humanidade e de toda pessoa que, naquele momento íntimo que ela tem, quando ela busca a salvação, que é a tradução da palavra Jesus também. Seja animal ou seja homem, não vai viver. Sim, porque a partir do momento que você tem aquele momento, o ser seu da carne, a sua pessoa da carne, ela é morta e você vive a inspiração, o espírito. Mas se você não permanecer em uma vida de oração, buscando a salvação, a inspiração, o espírito começa a esvaecer e a carne começa a tomar conta novamente. Então, é persistir com o grande pastor, que é a tradução de Israel. No arrastar do carneiro de condução, eles vão subir na montanha. Tá. Aqui é literalmente a palavra arrastar. Essa é a palavra que é usada quando José é tirado daquele buraco. Ele foi arrastado do buraco. Carneiro de condução tem duas palavras para carneiro. Aqui é um carneiro como se fosse um carneiro chefe líder. E vamos lembrar que João, no Novo Testamento, ele fala, né? Eis o cordeiro que tirais o erro, né? O pecado do mundo. Então, no arrastar do carneiro de condução, eles vão subir na montanha. O grande carneiro de condução é o Cristo, né? É o grande pastor, né? O pastor, quem conduz é o pastor, então nós temos isso, né? Ele é o grande pastor, ele conduz, né, ovelhas, rebanhos e de condução. Então esse no arrastar do carneiro de condução, isso aqui também, tá? Tem a ver com o Cristo. Eles vão subir na montanha. O tirado desceu da montanha ao povo e purificou o povo, e eles esfregaram as mantas deles. Então, isso lá, sim, lá eles fizeram isso de uma forma física, mas o nosso esfregar das mantas hoje é nesse sentido, tá? Não é pegando a sua roupa e esfregando ela. Por mais que você faça isso todo dia, isso é um exemplo de o que você deve fazer de forma espiritual, né? Da forma que você bate a roupa ou a máquina faz, né? É aquilo que nós temos que fazer todo dia. O Cristo mesmo fala isso, né? Da lavagem diária. Não no sentido literal, mas no sentido do coração. Ele disse ao povo: fiquem firmes para o terceiro dia. Não se aproximem de mulher. Então, isso aqui, ó, fiquem firmes. Lembrando que isso aqui é a palavra sacerdote, né? Você poderia falar sacerdotar, ou você poderia chamar sacerdote de ficador de firme, quem fica firme, né? Eu optei pelo grego, que é purificador.
Para muitos versículos não ficarem estranhos, eu fiz isso. Então, fiquem firmes para o terceiro dia, né? O terceiro dia é, foi quando você leva para o Novo Testamento, fiquem firmes para o terceiro dia, é como se eles tivessem ficado firmes naquele momento que eles estavam, naquilo tudo que eles estavam fazendo, até a ascensão. Então tem essa ligação com aquilo lá também, que ao ler o Novo Testamento, nós vemos que isso ocorre. Não se aproximem de mulher. A questão, eu não sei explicar isso, então eu vou deixar para uma próxima, tá? Eu ia ficar superficial aqui. E aconteceu no terceiro dia, no amanhecer, que teve vozes e relâmpagos, e uma nuvem pesada sobre a montanha, e uma voz de chifre de convocação muito forte. Chifre de convocação é como se fosse uma trombeta, mas não é uma trombeta como nós usamos. Isso é tudo eram feito num chifre, né? O carneiro de condução aqui também é um tipo de chifre, né? Mas no arrastar do carneiro de condução aqui em cima é quando o chifre soa um som bem longo. Nós vimos isso, esse arrastar do carneiro de condução, no Novo Testamento, quando tocam as trombetas, né? Aquele significado lá é nesse sentido aqui, tá? É o mesmo. Então, no toque e o mensageiro ou o informante, ou das formas tradicionais, os anjos trocaram a trombeta e é isso aqui, tá? Isso aqui é a definição de trombeta, mas não é uma trombeta, é simplesmente um chifre que eles usam para assoprar. Que também tem uma ligação com chifre, com som, que eu não vou a fundo nisso também. Não, pelo menos não hoje. E uma voz de chifre de convocação muito forte. E todo o povo que estava no acampamento tremeu. O tirado fez o povo sair do acampamento para esbarrar com o Salvador, e eles ficaram de pé na parte baixa da montanha. O mesmo ocorre no Novo Testamento, né? Quem chega e fica lá próximo fica afastado, de longe vendo, né? Por exemplo, o Pedro, né? Que a tradução do nome seria rocha. O rocha, ele fica mais ou menos perto ali, distante, mas não, né? A montanha de Espinhoso estava toda em fumaça, porque a salvação desceu sobre ela em fogo. Tá. Que também a gente fala da crucificação, tá? Isso aqui informa pra gente que o Cristo, durante a crucificação, estava em oração. Porque uma manifestação de oração é fumaça. Não que as pessoas estavam vendo fumaça saindo dele, mas, por exemplo, o julgamento, quando você é julgado pelo fogo e fala que as coisas vão ser julgadas pelo fogo e tudo, é nesse sentido. Então, quando você está numa oração intensa, é como se você estivesse fazendo fumaça. É uma fumaça que sobe à salvação, que nós vamos ver em Levítico, que é aroma de alívio à salvação. É nesse sentido. Por exemplo, o costume de acender incenso é uma representação física de como funciona o mundo espiritual, né? O correto é você fazer a oração e subir a fumaça espiritual da forma espiritual e não acender o coisinho ali para fazer cheiro. Mas o cheiro é gostoso, né? Para nós aqui. Mas o cheiro que é verdadeiramente de alívio, prazeroso para o salvação é uma oração com o coração curvado. Porque salvação desceu sobre ela em fogo. E é o que ocorre lá na cruz, né? Salvação do Antigo Testamento, no salvação do Antigo Testamento, do Novo Testamento, salvação do Antigo Testamento, no salvação do Antigo Testamento, desceu sobre ela em fogo, né? Que é o que eu falo, mas a cruz não pegou fogo, hein? Aquele fogo que quem já está há um tempo a mais no caminho, na busca da salvação, sente no coração, é um foguinho, um negócio que acende aqui. E a fumaça dela subiu como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha estremeceu muito. A voz do chifre de convocação continuava, e ficava muito forte. O tirado falava, e o Salvador respondia a ele em voz.
E aqui nós vamos lembrar, né, que na cruz, enquanto o Cristo estava lá, naquele momento, o homem do lado dele conversou com ele e respondeu, né? Ele respondeu. E o que acontece? Aquele homem que estava lá, né? Ele foi salvo. Nós sabemos pela história que o Cristo fala, né? Que hoje eu e o Pai estaremos. Você estará comigo no paraíso hoje, né? Então aquele homem, ele foi tirado do caos que seria a morte dele. Então isso aqui também é uma ligação àquele momento do qual o Cristo tem um diálogo com o homem na cruz ao lado da dele. Então aqui, ó, o tirado falava, né, o homem ao lado da cruz, o homem ao lado do Salvador, né, e Cristo sendo o Salvador, que é a tradução da palavra Deus, né, que para quem pergunta se Cristo é Deus ou não, quando você traduz a palavra Deus, você tem a palavra Salvador. Então, não existe um Salvador maior que Jesus salvação. Então, é complicado questionar isso. E o Salvador respondia a ele em voz, que é exatamente o que ocorreu lá. Salvação desceu sobre a montanha de Espinhoso. E aqui tem outra, né? Salvação desceu sobre a montanha de Espinhoso. O que que tinha no Cristo? Uma coroa de espinhos. Ele estava espinhoso. Então, ao traduzir o nome da montanha, nós também temos isso. Salvação, que é a tradução de Jesus do Novo Testamento, e Jeová do Antigo Testamento, desceu sobre a montanha de Espinhoso, que é ao topo da montanha. E salvação chamou o tirado ao topo da montanha. E o tirado subiu. Salvação disse ao tirado: desça, repita ao povo, para que não derrubem para ver salvação, e muitos deles caiam. Por quê? Porque aqui nós ainda temos a representação física do mundo espiritual. Se eles tocam aqui, eles morrem da forma física. Porque é lá na frente que a coisa toda ocorre. Quando você é tocado pela salvação, nesse momento que você curva a sua cabeça, naquele momento é como você está você, você teve fim para o mundo e o mundo está acabado para você. Mas se você não persiste, né, você deixa de viver uma vida diante da salvação e você volta a viver uma vida do mundo. Então, não se pode dar as costas para uma vivência com salvação. E também os purificadores que se aproximam do salvação, que se purifiquem, para que salvação não rompa neles. E é bem isso, né? Quando, assim, quando você está naquele momento forte de oração, salvação no coração, e você começa a chorar, você tem esse rompimento. Então, isso aqui também cria esse duplo sentido. O tirado disse ao salvação: o povo não consegue subir a montanha de Espinhoso, porque você repetiu para nós, dizendo: cerque a montanha e purifique ela. Aqui também, ó, essa palavra repetiu, ela é a base da palavra testemunha. Então, eu já cogitei chamar testemunha de repetidor, mas ia ficar muito estranho. Então, a testemunha, ela é alguém que repete algo que ocorreu ou que ela ouviu. Então, lá eu deixei testemunha como testemunha e aqui como repetidor, porque como repetiu. Por quê? Porque você testemunhou para nós, fica estranho, né? Fica muito estranho. É, repetiu. E ele de fato, ele repetiu, falou mais de uma vez. Salvação disse a ele: vá, desça, e você vai subir. Você e o grande monte com você. Mas os purificadores e o povo não devem derrubar para subir à salvação. Só derrubar o quê? Uma cerca, né? Para que ele não rompa neles. Então o tirado desceu ao povo e disse a eles.